Fala, povo de Deus, paz do Senhor. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica. Vamos dar sequência a este projeto que Deus colocou em nosso coração, que já tem alcançado muitas vidas através da leitura sistemática da palavra do Senhor. É através da leitura bíblica que nós ouvimos a voz de Deus, somos direcionados ao centro da vontade de Deus. Sim, é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. É esta palavra que nos conduz, que nos guia. É por ela que nós vivemos, é por ela que nós seguimos e é através dela que vamos chegar ao céu. Porque a palavra é Cristo Jesus. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele é tudo em todos nós. Por isso, vamos dar sequência aqui. Antes eu quero orar contigo. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de juntos meditarmos, aprendermos mais com a tua palavra. Mas mais do que ler, é viver. E é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Queridos, lembrando que se você ainda não está inscrito, não deixe de inscrever-se. E não deixe de compartilhar com alguém que precise receber uma palavra de Deus hoje. Atos capítulo 6 diz assim: à medida que o número dos discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito de Deus e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Estes 7 foram apresentados aos apóstolos e que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número dos discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Estevão, um homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia, da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito do qual Estevão falava. Então, convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, garantiram versículo 12. Com isso, agitaram o povo e os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Deuteronômio capítulo 31. Quando Moisés havia terminado de dar essas instruções, todo o povo de Israel, aí ele disse: estou com 120 anos, não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: você não atravessará o rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará diante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali. Vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, rei dos amorreus. O Senhor lhes entregará os povos que vivem ali. Vocês farão
com eles o que lhes ordenei. Portanto, sejam fortes, corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Então, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhe disse: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados e lhes daria. Você a dividirá entre eles e entregará como herança. Não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Moisés escreveu toda esta lei num livro e entregou aos sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor e às autoridades de Israel. Depois Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas durante a festa das cabanas, leiam este livro da lei para todo o povo de Israel. Quando estiverem reunidos diante do Senhor, seu Deus, no lugar que escolher, convoquem todos os homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que vivem em suas cidades, para que ouçam este livro da lei e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, e a obedecer fielmente a todos os termos desta lei. Façam isso para que seus filhos, que não conhecem essas instruções, as ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus. Façam isso enquanto viverem na terra da qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Então o Senhor disse a Moisés: é chegada a hora de você morrer. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei minhas ordens a ele. Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhes apareceu numa coluna de nuvem que parou à entrada da tenda sagrada. O Senhor disse a Moisés: Você está prestes a morrer e se reunir a seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, este povo começará a se prostituir, adorando deuses estrangeiros, deuses da terra, para onde se dirigem. Eles me abandonarão, quebrarão a aliança que fiz com eles. Então minha ira arderá contra eles. Eu os abandonarei, esconderei minha face e eles serão devorados. Aflições terríveis os atingirão, e naquele dia dirão: estas calamidades nos atingem porque o Senhor não está entre nós. Naquele dia esconderei deles a minha face por causa do mal que praticaram, adorando outros deuses. Escreva, portanto, as palavras desta canção e ensine aos israelitas, ajudem o povo a aprendê-la, para que ela sirva de testemunha a meu povo contra eles. Pois eu os farei entrar na terra e jurei dar a seus antepassados uma terra que produz leite e mel com fartura. Lá eles se tornarão prósperos, comerão à vontade, engordarão. Contudo, começarão a adorar outros deuses, eles me desprezarão e quebrarão minha aliança. E quando grandes calamidades lhes ocorrer, esta canção servirá de prova contra eles, pois seus descendentes jamais se esquecerão dela. Eu conheço as intenções deles, mesmo antes de entrar na terra que lhes jurei dar. Assim mesmo, naquele mesmo dia, Moisés escreveu as palavras da canção e ensinou aos israelitas. Então o Senhor deu ordens a Josué, filho de Num, com as seguintes palavras: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Eu estarei com você. Quando Moisés terminou de escrever os termos desta lei num livro, deu a seguinte ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: peguem este livro da lei, coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que ele fique ali como testemunha contra vocês, pois eu sei como são rebeldes e teimosos. Se mesmo agora, enquanto ainda estou vivo, em seu meio, vocês se rebelaram, quanto mais rebeldes serão depois da minha morte. Convoquem agora todas as autoridades oficiais de suas tribos, para que eu lhes fale diretamente e chame os céus, a terra, para testemunharem contra eles. Sei que depois da minha morte vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguisse. Nos dias futuros, a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra seus atos.
Então Moisés recitou a canção inteira diante de toda a comunidade de Israel. Deuteronômio capítulo 32. Escutem, ó céus, e falarei. Ouçam, ó terra, aquilo que digo, que meu ensino desça sobre vocês como chuva, que minhas palavras derramem como orvalho, caiam como chuva sobre a grama, como garoa suave sobre o capim novo. Proclamarei o nome do Senhor, exaltemos o nosso Deus, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, tudo que ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra, é justo e verdadeiro. Seu povo tratou de maneira desleal, agiu maldosamente, e não como seus filhos, são uma geração perversa e corrompida. É aquilo que retribui ao Senhor, povo tolo e sem juízo. Não é ele o pai de vocês que os criou, não foi ele que os fez e estabeleceu. Lembrem-se dos dias de muito tempo atrás. Pense nas gerações passadas, perguntem a seus pais e eles os informarão. Consultem os líderes e eles lhes contarão. Quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando dividiu a humanidade, fixou os limites dos povos e de acordo com o número dos filhos de Israel, pois o povo de Israel pertence ao Senhor, Jacó é sua propriedade especial. Encontrou-os numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes, cercou-os de cuidado deles, protegeu-os como a pupila de seus olhos, como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada. Ele estendeu as suas asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre as suas penas. O Senhor e mais ninguém os guiou, nenhum Deus estrangeiro os conduziu. Ele os fez cavalgar sobre lugares altos da terra e alimentar-se dos frutos dos campos, nutriu-os com o mel da rocha e azeite dos altos rochedos, alimentou-os com a colhada do gado e leite do rebanho, com a gordura do cordeiro e de carneiro de bodes de Bazã. Comeram do melhor trigo e beberam do vinho mais fino que as uvas podem dar. Mas Jesurum não demorou a engordar e a se rebelar, e o povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. Então abandonaram o Deus que os criou, fizeram pouco caso da rocha da sua salvação, provocaram seu zelo, adorando deuses estrangeiros, despertaram sua fúria com ídolos detestáveis, ofereceram sacrifícios a demônios que não são Deus e a deuses que não conheciam, deuses novos, sem história, deuses que seus antepassados jamais temeram, abandonaram a rocha que os gerou, esqueceram-se do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e se afastou, provocando a ira por seus filhos e filhas. Disse: Eu os abandonarei. Veremos o que será deles, pois são uma geração perversas. Seus infiéis provocaram meu ciúme, adorando coisas que não são deuses. Despertaram minha ira com seus ídolos inúteis. Agora provocarei seu ciúme como uma gente que nem sequer é povo. Despertarei sua ira por meio de uma nação insensata, pois minha ira arde como fogo e queima até as profundezas da sepultura, devora a terra e todas as suas colheitas, incendeia os alicerces dos montes, amontoarei calamidades sobre eles, os derrubarei com minhas flechas, e os enfraquecerei com fome, febre alta, enfermidade mortal, enviarei as presas de animais selvagens, e o veneno das serpentes que se arrastam no pó. Fora de casa a espada trará a morte, dentro dela o pavor atingirá rapazes e moças, crianças e idosos. Meu desejo era aniquilá-los, apagar até a lembrança dentre os povos, mas temia a reação dos inimigos de Israel, que entenderiam o mal e diriam: foi nosso poder que triunfou. Senhor, nada teve a ver com isso. Israel, porém, é uma nação sem juízo. Seu povo é tolo, sem entendimento. Ah, se fossem sábios e compreendessem estas coisas. Ah, se soubessem o fim que os espera. Como poderia uma só pessoa perseguir 1000 deles, duas pessoas fazer 10.000 fugirem?
a não ser que a rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse entregado, mas a rocha de nossos inimigos não é como a nossa rocha, como é eles mesmos reconhecem. A videira deles vem da videira de Sodoma, dos campos de Gomorra. As uvas deles são veneno, seus cachos são amargos, o vinho deles é veneno de cobras, peçonha morta de serpente, peçonha mortal de serpente. O Senhor diz: acaso não selei estas coisas e as guardei em meus tesouros? Vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco no devido tempo. Seus pés escorregarão, o dia da calamidade chegará, e seu destino os alcançará. Por certo, o Senhor julgará o seu povo, mudará os seus planos para seus servos. Quando vir e a força dele se esgotou e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre, então ele perguntará: onde estão seus deuses, as rochas que se refugiaram? Onde estão seus deuses que comeram gordura, seus sacrifícios que beberam vinho, suas ofertas? Que esses deuses se levantem e socorram, que eles venham e deem abrigo. Vejam agora o que eu sou o único e não há outro além de mim. Causo a morte, dou a vida, causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar da minha mão poderosa. Agora levanto minha mão para o céu e declaro: tão certo quanto eu vivo, quanto eu afiar minha espada reluzente e começar a fazer justiça, eu me vingarei dos meus inimigos e darei o troco aos que me rejeitaram. Farei minhas flechas se embebedecerem de sangue, minha espada devorar a carne. O sangue dos massacrados, dos prisioneiros e as cabeças dos líderes inimigos. Alegrem-se com ele, ó céus, todos os anjos de Deus o adorem. Alegrem-se com o seu povo, ó nações, e todos os anjos se fortaleçam dele, pois ele retribuirá o sangue dos seus filhos e se vingará de seus inimigos. Ele dará o troco aos que o odeiam e purificará a terra de seu povo. Então Moisés foi com Josué, filho de Nun, e recitou todas as palavras dessa canção para o povo. Quando Moisés terminou de recitar todas as palavras ao povo de Israel, acrescentou: levem a sério todas as advertências que hoje lhes dei, transmitem-nas com ordem a seus filhos, para que eles cumpram fielmente todos os termos desta lei. Não são palavras vazias, são palavras de vida de vocês, são a vida de vocês. Se obedecerem a elas, terão vida longa na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o rio Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: vá a Moabe, as montanhas do leste do rio, suba ao monte Nebo e do lado oposto de Jericó. Veja a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá ali no monte e será reunido aos seus antepassados, como Arão morreu no monte Or, foi reunido aos seus antepassados. Será assim, porque vocês dois quebraram a minha confiança diante dos israelitas nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, não honrar a minha santidade para os israelitas, por isso verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Deuteronômio 33. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos israelitas antes da sua morte. O Senhor veio do monte Sinai e alvoreceu sobre nós. Desde o monte Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio de Meribá, Cádiz, com fogo ardente em sua mão direita. Por certo, ele ama seu povo, todos seus santos estão em suas mãos, seguem seus passos e recebem seus ensinamentos. Moisés nos deu a lei, a propriedade especial do povo de Israel. O Senhor era rei em Jesurun. Quando os líderes do povo se reuniram, quando as tribos de Israel se juntaram como um só, que a tribo de Ruben viva e não despedaça, embora não seja numerosa. Foi isso que Moisés disse a respeito da tribo de Judá. Ó Senhor, ouve o clamor de Judá, reúne-os como um só povo, dá-lhes forças para defender sua causa, ajuda-os contra seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, disse o Senhor: deste Tumim e Urim, as sortes sagradas a teus servos fiéis, tu os provastes em Massá.
E lutaste com eles junto às águas de Meribá. Os levitas obedeceram a tua palavra e guardaram a tua aliança. Foram mais leais a ti que os próprios pais. Ignoraram os parentes e não reconhecem os próprios filhos. Ensinaram seus estatutos a Jacó, deram suas instruções a Israel, oferecem incenso diante de ti e apresentam o holocausto inteiro ao teu altar. Abençoa os servos de Levita, ó Senhor. Aceita o trabalho de suas mãos, quebra os quadris dos seus inimigos, derruba seus adversários para que nunca voltem a se levantar. A respeito da tribo de Benjamim, disse: Benjamim é amado pelo Senhor e vive em segurança ao seu lado. Ele protege continuamente e faz descansar sobre seus ombros. A respeito da tribo de José, diz: O Senhor abençoe suas terras com as dádivas preciosas do orvalho do céu, as águas das profundezas da terra, com os ricos frutos que amadurecem ao sol e as colheitas fartas de cada mês, com as suas excelentes safras dos montes antigos e os ricos frutos das colinas eternas, com as melhores dádivas da terra e sua fartura, e o favor daquele que apareceu no arbusto em chamas. Que essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José e coroe a fronte do príncipe entre seus irmãos. José é majestoso como um touro jovem, tem força de um boi selvagem, como seu chifre expulsará as nações distante até os confins da terra. Essa é minha bênção para as multidões de Efraim e para os milhares de Manassés. A respeito da tribo de Zebulon, disse: que o povo de Zebulon prospere em suas viagens, que o povo de Issacar prospere em suas tendas. Convoquem o povo ao monte para ali oferecer sacrifícios apropriados. Fartem-se das riquezas do mar e dos tesouros escondidos na areia. A respeito da tribo de Gade, diz: Abençoado é aquele que expande o território de Gade. Gade fica espreita como leão para arrancar um braço de uma cabeça. O povo de Gade tomou para si a melhor parte da terra e ele foi entregue à porção do líder. Quando os líderes do povo estavam reunidos, executou a justiça do Senhor e obedeceu aos estatutos para Israel. A respeito da tribo de Dan, disse: Dan é filhote de leão que salta de Bazã. A respeito da tribo de Naftali, diz: Naftali, você é rico em favor e repleto das bênçãos do Senhor. Herdará a terra do oeste e do sul. A respeito da tribo de Asser, disse: Asser seja mais abençoado que os outros filhos, seja ele estimado por seus irmãos, banhe os pés em óleo de oliva, que as trancas das suas portas sejam de ferro e de bronze, e sua força dure por todos os seus dias. Não há ninguém como Deus de Jesurum. Ele cavalga pelos céus para ajudá-los, e monta suas nuvens com majestoso esplendor. O Deus é eterno, é seu refúgio. O seu braço eterno os sustenta, expulsa os inimigos diante de vocês e grita: destruam esses povos. Israel viverá em paz. A fonte de Jacó estará segura numa terra de cereais de vinho novo, onde os céus gotejam o orvalho. E como você é feliz, ó Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu escudo protetor, a sua espada triunfante. Os seus inimigos se escolheram de modo diante de você, e você lhes pisoteará as costas. Deuteronômio 34. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, até o topo do Pisga, ao seu lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, Adã, toda a terra de Naftali, a terra de Efraim, Manassés, a terra de Judá, que se estende do mar Mediterrâneo, o Negueb, o vale do Jordão, como Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. O Senhor disse a Moisés: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: eu darei a seus descendentes. Sim, permiti que você visse com seus próprios olhos, mas você não
atravessará o rio para entrar nela. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale junto. Ele o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu, no entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Os israelitas prantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe até se cumprir o período do ritual do luto. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso os israelitas lhes obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado. Nunca houve em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo Israel. Josué capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a você todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Negueb ao sul até o monte Líbano, no norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo, a oeste, incluindo toda a terra dos Hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte, corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Então Josué ordenou aos oficiais do povo que percorram o acampamento e digam ao povo que prepare os suprimentos, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor Deus lhes dá. Em seguida, Josué convocou as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, disse: Lembre-se de que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou: O Senhor, seu Deus, concede um lugar de descanso e lhes dá esta terra. Suas esposas, seus filhos e seus animais ficarão na terra que Moisés designou para vocês, a leste do Jordão. Mas seus guerreiros valentes, completamente armados, atravessarão o Jordão à frente das outras tribos e os ajudarão. Permaneçam como seus irmãos até que o Senhor conceda descanso a eles, como concedeu a você, e até que eles também tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Só então vocês voltarão a se estabelecerão na terra a leste do Jordão, no lugar que Moisés, servo do Senhor, designou para vocês tomassem posse. Eles responderam a Josué: Faremos tudo o que você ordenar e iremos aonde nos enviar. Obedeceremos a você como obedecemos tudo a Moisés, e que o Senhor, seu Deus, esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras será morto. Seja forte e muito corajoso. Josué capítulo 2. Então, do acampamento de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espiões com as seguintes instruções: façam reconhecimento da terra, especialmente aos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem: Raabe, traga para fora
os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra. Raabe havia escondido os dois homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas não que eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quando quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, provável que os alcance. Na realidade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondia debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte da casa da a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim, eles saíram os portões de Jericó e foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Rabi foi ao terraço falar-lhes: sei que o Senhor lhes deu esta terra. E disse ela: estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem. Quando saíram da terra do Egito, sabemos que fizeram a leste do Jordão aos reis dos amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essa. O Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima do céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão minha vida, a vida de meu pai, minha mãe, também meus irmãos e irmãs e suas famílias. Os homens responderam: ofereça a própria vida como garantia da sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos você com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Rabi os ajudou a descer pela janela de uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela, escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir o caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir as nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe esse cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os homens de sua família, pai, mãe, irmãos, todos os seus parentes devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa, mas se alguém fizer mal aos que estiver dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar a outros sobre nossa missão, estaremos livres de nossos juramentos que fizemos. Eu aceito as condições, respondeu ela, e despediu eles, deixando um cordão vermelho pendurado na janela. Os espiões subiram até a região montanhosa e ali ficaram por 3 dias. Seus perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não encontraram e voltaram. Então, os dois espiões desceram as regiões montanhosas, atravessaram o Jordão, relataram a Josué, filho de Nun, tudo o que lhes havia concedido. Versículo 24. Certamente o Senhor nos deu toda a terra, disseram eles. Todos seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Jó, capítulo 19. Então Jó falou novamente: até quando vocês vão me atormentar? Até quando vão me esmagar com suas palavras? 10 vezes já me insultaram. Deveriam se envergonhar de me tratar tão mal, ainda que eu tivesse pecado. Seria problema meu e não de vocês. Pensam que são melhores que eu, usam minha humilhação como prova do meu pecado, mas Deus é que foi injusto comigo e me prendeu em sua rede. Clamo socorro, mas ninguém responde. Grito em protesto, mas não há
justiça. Deus fechou o meu caminho para eu não passar e cobriu a escuridão de escuridão minha estrada, despojou-me de minha honra, removeu a coroa da minha cabeça, destruiu-me por todos os lados e estou acabado, como se eu fosse uma árvore, arrancou minha esperança pela raiz, sua ira arde contra mim e ele me considera seu inimigo. Suas tropas avançam e abrem caminho para me atacar, acampam ao redor da minha tenda. Meus irmãos se mantêm afastados, meus conhecidos se voltam contra mim, minha família se foi, meus amigos chegam e me esqueceram. Meus hóspedes criados me consideram estranho, para eles eu sou um estrangeiro. Quando chamo meu servo, ele não vem. Tenho que suplicar. Meu hálito enoja minha esposa. Sou retirado da minha própria família. Até as crianças me desprezam. Quando me levanto para falar, me dão as costas. Meus amigos chegados me detestam. Aqueles que eu amo se voltam contra mim. Fui reduzido a pele e osso. Escapei da morte por um triz. Tenha misericórdia de mim, meus amigos. Tenha misericórdia de mim, pois a mão de Deus me feriu. Será que também precisam me perseguir como Deus me persegue? Já não me criticaram o suficiente? Quem dera minhas palavras forem registradas, quem dera fossem escritas num monumento, entalhadas como um cinzel de ferro e preenchidas com chumbo, gravadas para sempre na rocha. Quanto a mim, sei que o meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim, meu corpo, em meu corpo verei a Deus. Eu viverei, eu o verei por mim mesmo, sim, eu o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia esse dia. Como você se atreve a me perseguir e dizer a culpa é dele, deveria temer o castigo, pois sua atitude merece ser punida, então saberão que há juízo. Jó 20. Então Zofar de Naamá respondeu: Preciso falar. É mais profundo meu incômodo. Tive que suportar seus insultos, mas agora meu espírito me leva a responder. Você não sabe que, desde a antiguidade, desde que o ser humano foi posto na terra, o triunfo dos perversos dura pouco e a alegria dos ímpios é apenas temporária, embora seu orgulho chegue ao céu, a sua cabeça toque as nuvens, eles aparecerão para sempre lançados fora com seu próprio excremento, seus conhecidos perguntarão onde estão eles, passarão como um sonho e não serão encontrados, desaparecerão como uma visão de noite. Aqueles que os viram não os verão mais, suas famílias não os reconhecerão, seus filhos pedirão esmola aos pobres, pois terão de devolver as riquezas que roubaram. Embora seja jovem e vigoroso, seus ossos serão deitados no pó. Desfrutaram o doce gosto da perversidade, deixaram derreter sobre a língua, ficaram com ela na boca para melhor saboreá-la. De repente, a comida azeda em seu estômago torna-se veneno de serpente em seu interior. Vomitarão a riqueza que engoliram. Deus não permitirá que a retenham, sugarão veneno de cobra. Veneno de cobra. A língua da víbora os matará. Nunca mais desfrutarão os rios onde emanam leite e mel. Devorarão tudo pelo que trabalham. Sua riqueza não lhes trará alegria, pois oprimem os pobres e deixam desamparados. Tomaram suas casas que não haviam construído, sempre gananciosos, nunca satisfeitos. Perderam tudo o que sonharam. Comem até se fartar, depois não cobram coisa alguma. Por isso, sua prosperidade não durará. Em meio à fartura, enfrentarão aflições e sofrimento os dominará. Que Deus lhes encha o estômago de
problemas, que Deus faça chover sobre eles sua ira ardente. Quando tentarem escapar das armas de ferro, a flecha com ponta de bronze os atravessará. Quando as flechas lhe for arrancada das costas, a ponta brilhará com sangue. O terror da morte virá sobre eles. Os seus tesouros serão lançados em profunda escuridão. Um fogo descontrolado os devorará, consumirá tudo o que lhe resta. Os céus revelarão a culpa dos perversos, sua terra se levantará contra eles. A inundação arrastará suas casas, a ira de Deus cairá sobre eles como chuva torrencial. E é a recompensa que Deus dá aos perversos e a herança decretada por Deus. Então Jó falou novamente: escutem com atenção o que eu digo. Jó capítulo 21, né? Então Jó falou novamente: escutem com atenção o que eu digo. Essa é a consolação que podem me dar. Enquanto eu estiver falando, tenham paciência, pois depois que tiver falado, podem continuar a zombar de mim. Minha queixa não é contra seres humanos. Tem bons motivos para estar impaciente. Olhem para mim e ficarão pasmos, assustados, colocarão a mão sobre a boca. Quando penso que no que estou dizendo, fico arrepiado, todo o meu corpo se estremece. Por que os perversos continuam em minha vida? Cheguem à velhice e se tornarão poderosos. Veem os seus filhos crescer, estabelecer, desfrutar a companhia de seus netos. Seus lares são seguros, livres de todo medo, e Deus não os castiga. Seus tesouros nunca deixam de procriar. Suas vacas dão crias e não abortam. Deixe seus filhos brincar com o cordeiro. Seus pequeninos saltam e dançam. Cantem com tamborins e harpas, celebrem o som da flauta, passem o dia em prosperidade e descem à sepultura em paz. E, no entanto, dizem a Deus: deixe-nos em paz. Não queremos saber de ti, nem de seus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso e por que deveríamos lhes obedecer? De que nos adianta orar? Acreditem que a prosperidade depende de si mesmo, mas eu quero distância desse todo de pensar. Quantas vezes a luz dos perversos se apaga? Quantas vezes sofre desgraças? Acaso Deus, em sua ira, lhes reparte a tristeza? Quantas vezes são carregados pelo vento como palha e levados embora pela tempestade como cisco? Vocês devem, ao menos Deus castiga os filhos dele, mas eu digo que ele deveria castigar os pais para que estendam seu juízo, que seus filhos olhos vejam sua destruição, que eles mesmos bebam da ira do poderoso, todo-poderoso. Afinal, depois de mortos, não se importarão com o que alcancem a sua família. Mas quem pode dar lições a Deus, uma vez que ele julgar até os mais poderosos? Um morre em propri... um morre em prosperidade, confortável e seguro. Um retrato perfeito da boa saúde, em excelente forma, cheio de vigor. Outro morre em amarga pobreza, sem nunca ter experimentado coisa boa da vida. Ambos, porém, são enterrados no pó. Ambos são comidos pelo mesmo verme. Pois o que estão pensando? Sei dos planos que tramam contra mim. Onde está a casa dos ricos? Que vocês dirão: onde está a casa do perverso? Perguntem, porém, àqueles que viajam, e eles lhes dirão a verdade. Os perversos são poupados no dia da calamidade, socorridos no dia da fúria. Ninguém os critica abertamente, nem lhes dá o que merecem por seus atos. Quando são levados à sepultura, uma guarda de honra vigia seu túmulo. A terra lhes dá o doce repouso e uma grande multidão acompanha o funeral e presta homenagem enquanto o corpo é sepultado. Como podem suas palavras vazias me consolar? Suas explicações não passam de mentiras.
Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e toda a sua família de forma poderosa e especial.